Então, gente, dando continuidade aí na página 63, nós temos aí o último item da unidade: mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então, para entendermos melhor essa situação de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, temos aí duas situações para analisarmos. Primeira situação: João e Guilherme participaram de uma corrida de kart. Depois de partirem junto do grid de largada, João deu uma volta completa em apenas 50 segundos, enquanto Guilherme levou 60 segundos para fazer o mesmo percurso. Acompanhe aí na apostila, tá, gente? Considerando-se que eles mantiveram as velocidades constantes, após quanto tempo eles passaram juntos novamente pelo grid de largada? Então, eu coloquei aqui só o cálculo. Tempos em segundos em que João completará as voltas. Então, eles saíram juntos em 50 segundos. Então, vai de 50 em 50. Ó. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 e assim vai. Então, parou aqui em 900. Não esquecendo que são múltiplos de 50, ó, vai de 50 em 50. Aí o tempo do Guilherme. Tempos em segundo em que Guilherme completará as voltas. Então, o Guilherme saiu, levou 60 segundos para fazer o mesmo percurso. Então, ele vai de 60 em 60. Ó. 60, 120, 180, 240, sempre aumentando, 60, 300, 360, 420 e assim vai. Também parou aqui em 900. Então, se nós observarmos, tempos em segundos em que ambos se cruzaram, tempos em segundos em que ambos cruzarão o grid de largada são os tempos 300, 600 e 900 segundos. Então, eles são segundos em comum, tanto do Guilherme quanto do João. Então, nós podemos dizer que MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre 50 e 60, é o 300. Por que o 300, gente? Porque está dizendo que é mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo entre 50 e 60. Então, o menor múltiplo entre os 50 e os 60, esses três se repetem. Mas, como eu quero o mínimo, ou seja, o menor, eu vou ter o 300 como mínimo múltiplo comum de 50 e 60, certo? Nós podemos fazer desta maneira, usando os múltiplos ou fazendo a regrinha do dispositivo prático aqui, ó. Se eu quero o mínimo múltiplo comum de dois números, eu posso fazer a divisão deles por fatores primos. Então, aqui eu tenho 50 e o 60. Como são fatores primos, eu vou dividir por 2, divisores primos. 50 dividido por 2, 25. 60 dividido por 2, 30. Posso dividir por 2 ainda? Sim. Apenas o número 30, não tem problema. Repete. Eu vou repetir o 25 aqui, ó, e vou dividir apenas o 30. 30 dividido por 2, 15. Agora eu tenho o 25 e o 15 para fazer a divisão. Não dá para dividir por 2, ó, porque os dois são números ímpares. Mas eu posso dividir por 3? Sim. Apenas o 15. Então, o que é que eu faço com 25? Eu vou baixar o 25. Então, eu vou dividir o 15. Ó. 15 dividido por 3, 5. Agora, eu tenho 25 e 5. Posso dividir por 5 os dois. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Só posso parar de dividir quando eu obter apenas números 1 aqui, como fatores. Então, 5 dividido por 5, 1. E baixa o 1.
Então, após fazer essas divisões, eu tenho que fazer o quê? A multiplicação dos divisores primos. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 4. É a mesma coisa aqui. Fazendo a multiplicação, vai dar 300. Então, aqui foi feito, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 5 vezes 5, 25. 12 vezes 25, 300. Ou posso fazer separadamente aqui, certo? Até dar o resultado. Então, aqui eu obtive 300, ó. Mesma coisa do resultado anterior, certo? Então, o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais não nulos é o menor número, excluindo-se o zero. O zero não pode ser múltiplo comum, que é múltiplo comum desses números. A abreviatura dessa expressão de mínimo múltiplo comum é chamada de MC. Na situação 2, nós temos: para a decoração de uma festa, foram comprados 45 metros de tecido na cor laranja e 21 metros de tecido na cor branca, que serão cortados em pedaços iguais e do maior tamanho possível. Quanto deverá medir cada pedaço de tecido? Então, podemos resolver essa situação procurando todos os divisores de cada um dos números que indicam as medidas dos tecidos. Então, quais são os divisores do 45? O 1, o 3, o 5, o 9, o 15 e o 45. E os divisores do 21? 1, 3, 7 e 21. Então, nós podemos ver aqui, ó, que os divisores de 45 e 21, que são comuns, é o 1 e o 3. Então, esses dois números aqui, ó, são os divisores que são comuns ao 45 e ao 21. Então, aqui, no caso do 1, ele é divisor de todos os números. Então, eu não posso pegar ele como o maior divisor comum entre os dois. Então, o 3 aqui, ó, cada pedaço do tecido deverá ter 3 metros. Nesse caso aqui, eu vou ter o máximo divisor comum. Na situação anterior era o mínimo múltiplo comum. Agora aqui é o MDC, máximo divisor comum. Então, eu vou pegar o maior divisor comum dos dois, certo? E posso fazer também usando o dispositivo prático. Aqui eu vou dividir, ó, 45 e o 21. Então, o fator comum, ou seja, que se repete, é o 3, ó. 45 e o 21 dividido por 3, 45 por 3, 15, 21 por 3, 7, por 3 novamente, ó. 15 dividido por 3, 5, 7 não dá para dividir por 3, então eu vou baixar. 5 eu posso dividir por 5, que vai dar 1, e baixa o 7. Aqui eu tenho que dividir ainda o 7, ó. 7 dividido por 7, 1, baixa o 1 que já obtivemos na divisão anterior. Então, MDC de 45 e 21 é o número 3, certo? É o máximo divisor comum, fator comum. Então, o máximo divisor comum de dois ou mais números é o produto dos fatores primos que são comuns. Nesse exemplo aqui, há apenas um fator que divide o 45 e o 21 ao mesmo tempo. Então, é o número 3. Então, o máximo divisor comum dos dois é o número 3, certo? Que é chamado de MDC.